A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Aproveitando que você está em pé, o tempo é precioso. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1. Nos diz a palavra do Senhor: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. Versículo 2. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Pode tomar teu assento nessa noite. Louva a Deus pela grandiosidade dEle, por, de alguma forma, Ele achar graça em nossa vida e nos trazer, nos dar esse privilégio de estar aqui em Camboriú ministrando pela primeira vez. Louva a Deus, a minha família. Na verdade, pastor Marcos, não é eles que me trouxeram, ele que me trouxe, que eu não sei dirigir. Aí eu não viria. Meu esposo, uma bênção de Deus, meu filho Davi, que sempre está conosco, que sempre estão intercedendo e juntos fazemos a obra do Senhor. Pastor Marcos, sua esposa, Deus abençoe, agradeço pelo convite, pela hospitalidade, nos trataram, e eu me senti real. Sou muito sincera naquilo que eu falo, como uma princesa, e o meu esposo como um príncipe, e meu filho como um príncipe. Fomos muito bem tratados, de forma que acho que nunca fomos tratados dessa forma. Pastores nos levando de um lado para o outro, até nos constrangemos muitas vezes, porque eu me considero pequena, mas eu sei que meu Deus é grande. Então Deus abençoe e continue usando a vida de vocês. Pastor Zilmar, um prazer, uma alegria poder conhecê-lo pessoalmente. Missionária Maria Inês, Deus abençoe a vida de vocês e continue os usando poderosamente. Poderia deixar também de mencionar o presbítero irmão Diego, o nosso amigo. Conheço o irmão Diego, irmãos, lá de Presidente Getúlio. Quando ele era solteiro, quando ele casou, a filha ele fez aqui. E aí o bigode eu conheci aqui também. O presbítero irmão Diego é uma bênção de Deus. E através da vida dele estamos aqui. Que Deus venha continuar usando eles de uma forma toda especial. Uma forma toda especial. Nosso abraço ao meu pastor, pastor Heroldo, irmã Janice, ali de Presidente Getúlio, que são instrumentos de bênção ali para todo o nosso campo ali de Presidente Getúlio. Deus tem honrado o campo de Presidente Getúlio e grandes coisas o Senhor tem feito naquele lugar. Deus seja louvado por tudo. Eu sou grata, meu coração, ele incendeia. E hoje eu estou aqui, pastor, né? O pastor Marcos já sabe, há 22 anos atrás, mais ou menos, né? Eu estava andando pelas ruas aqui de Camboriú, num congresso de missão dos Gideões Missionários. E Deus falou comigo há 22 anos atrás: olhe bem, porque nesse lugar eu vou te trazer para ministrar a minha palavra. Eu com 18 anos olhei para minha pequenez e disse: Jesus, olha para mim. E ri naquele momento. Os anos passaram e durante essa semana o Senhor me fez lembrar daquela promessa. E o Espírito Santo diz para mim: lembra aquela vez que você andava por aquelas ruas e você disse para mim: Jesus, olha para mim. Não era para você olhar para ti, era para você olhar para mim, porque eu sou grande e eu cumpro aquilo que prometo. Aos meus amigos intercessores lá de Presidente Getúlio, eu sempre digo: esteja rodeado por pessoas que vão apoiar você, que vão orar com você, que vão jejuar com você. Deus colocou no meu caminho, não eu escolhi, Deus escolheu amigos para estar ao meu lado, para orar, que oraram durante toda a semana, que jejuaram por esse trabalho, para que hoje nós pudéssemos estar aqui e o nome do Senhor seja glorificado. Louva a Deus pela tua vida.
Aos minutos, o tempo que foi nos dado, eu vou direto à mensagem nessa noite, numa dinâmica pedida ali pelo pastor Marcos, relacionada à paz e família. Foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Nos diz a palavra do Senhor, queridos, de uma família tradicional, constituída por pai, por mãe e por 2 filhos. Foram gerados por Deus e escolhidos por Ele para servi-lo e adorá-lo de todo o coração. Essa família servia a Deus. Só que um certo dia, o luto paira sobre aquela casa e Deus recolhe o esposo, Deus recolhe o pai. Quem já não passou pelo luto? Todos nós há de passar pelo luto. Quem já não passou por esse momento difícil? Só que passar pelo luto não é você viver o luto. Viver o luto é quando não sai daquilo, quando você não compreende que é essa vontade de Deus. Quando a gente passa pelo luto, a gente sente a dor, a gente sente a tristeza, a gente sente o baque no corpo, mas a gente entende, compreende, louva a Deus porque é a vontade do Pai. Então essa mulher, ela não vivia o luto, mas ela passava pelo luto. Aquele momento de dor, de tristeza. E de repente a sua porta bate. E ela se depara com um credor. O credor bate na sua porta e diz a ela o seguinte: olha, há uma dívida a ser paga. Ficou uma dívida e eu preciso cobrar essa dívida. A senhora tem como pagar essa dívida? Aquela mulher não tinha condições financeiras de pagar aquela dívida. Ela estava só numa cultura social completamente diferente da nossa. Ela não tinha condição de pagar aquela dívida. E nessa mesma cultura, o credor tinha o direito de tomar os seus filhos e levá-lo em troca da dívida. Aquela mulher, queridos, ela tinha 2 opções como mãe. Ou ela se trancava dentro da sua casa, do seu quarto, começava a chorar, começava a gritar, entrava em depressão e dizia: olha, não tem mesmo mais o que fazer. Meu esposo não está mais, o pai de família já não está mais. Agora o credor vai tomar meus filhos e está tudo acabado. Ela tinha essa opção de ficar em casa esperando o credor vir novamente na sua porta e dizer: olha, é chegado o dia de eu vir tomar os teus filhos. Ou ela tinha a opção de se levantar e tomar uma posição dentro da sua casa. Aquela mulher, como mãe, ela toma a segunda opção. Ela se levanta dentro da onde? Da sua casa. Ela toma uma posição aonde? Dentro da sua casa. Ela abre a porta, ela passa pelo credor e diz: olha, eu vou atrás de ajuda e eu vou a quem resolve. Costumo dizer que não dá para eu comprar pão na oficina. E não dá para eu levar meu carro arrumar na padaria, porque não vai se resolver. Eu vou sair sem pão e com meu carro quebrado. Agora, se eu levar o meu carro na oficina, eles vão olhar e vão arrumar. Se eu quiser comprar pão, eu vou na padaria, eu vou voltar com o meu pão para casa. Aquela mulher, ela tinha opção de quê? De ir aos seus vizinhos e dizer: olha, vocês não sabem o que está acontecendo. Eu não tenho condição de pagar uma dívida. E agora o credor, ele vai levar o quê? Os meus 2 filhos. E os vizinhos iam fazer o quê? Um ia comentar com o outro, que comenta com o outro, que comenta com o outro. De repente aquela rua toda estaria comentando, o bairro estaria comentando, a cidade estaria comentando, e o seu problema não seria resolvido. Continuaria da mesma forma, ou se não, pior. Ela poderia ter feito o quê? Ido nas redes sociais e colocado lá: olha, eu estou enfrentando um problema muito sério. O credor, ele fica batendo na minha porta e quer levar o quê? Os meus 2 filhos. E no final do dia, ela ia fazer o quê? Ela ia lá olhar nas suas redes sociais o tanto de like que deu, o tanto de curtida que deu, o tanto de compartilhamento que deu, mas o seu problema ia continuar da mesma maneira. Ela poderia ter feito o quê? Pegado um livro de autoajuda, chamado um coach e dito: olha, qual é a solução para problema de quando se bate na porta e quer levar os filhos? Você tem alguma solução para isso?
Quem sabe poderia ter falado alguma coisa para ela fazer? Mas os seus filhos, a sua casa, ia continuar da mesma maneira. Ela poderia ter ido a tantos lugares. Poderia ter visitado o grupo de WhatsApp, passado o dia todo lá, falando do seu problema. Mas aquela mulher, ela conhecia o quê? A fonte. Era uma família que conhecia o quê? A fonte. E quem conhece a fonte não vai aonde não se resolve. Quem conhece a fonte não vai reclamar em rede social do seu filho, do seu marido, do seu casamento. Quem conhece a fonte não vai falar dos filhos para a vizinhança. Quem conhece a fonte vai dobrar o joelho e vai clamar a quem? Ao dono da fonte. O credor batia na porta. Mas ela sabia que havia uma fonte. Ela vai até onde? O homem de Deus. Lá sim haverá recursos para o problema que eu preciso resolver. Interessante que quando aquela mulher chega ao homem de Deus, ela segue uma sequência. Ela não muda a sequência, ela segue uma sequência. E ela começa dizendo o que para o homem de Deus? Meu marido, teu servo, morreu. Pausa. Ela não muda a ordem. Teu servo, meu marido, morreu. Por quê? Porque primeiro ele era sacerdote em casa. Depois ele era sacerdote na igreja. Ela chega e declara para quem? Para o homem de Deus. Olha, o sacerdote da onde? Da igreja? Não, da minha casa. Ela declara, olha, o pai de família, o meu marido. Agora sim, o teu servo. Porque se exerce o papel de sacerdote em casa, também exerce com excelência o papel de sacerdote na igreja. O altar, ele tem que começar onde? Dentro da nossa casa. Não adianta nada eu vir aqui ministrar. Não adianta nada eu ter passado esses 2 dias ensinando, buscando conhecimento. Se meu altar em casa está completamente apagado, se eu não levo Jesus ao meu filho diariamente, o meu altar está completamente apagado. Nós queremos muitas vezes vestir um traje de crente, um traje de sacerdote na igreja, mas em casa a brasa está apagada, não tem fogo em casa. Pais que não oram com seus filhos, como que eu vou levar Jesus aos meus filhos? Apresentando Jesus diariamente a eles. É dentro do meu lar que precisa haver o maior testemunho. É dentro do meu lar que precisa haver experiências. É dentro do meu lar que o meu filho precisa sair dizendo, olha, lá em casa acontece milagre. Ah, lá na igreja também, mas lá em casa também acontece. Lá em casa precisa o sacerdote estar firme na sua posição. Lá em casa a esposa precisa estar firme na sua posição. Ele morreu. E aí ela vai o quê? Ela vai dizer para ele, mas tu sabes. Olha que audácia dessa mulher. Ela conhecia profundamente o seu marido. Ela não passou só alguns anos com ele. Ela conhecia, ela tinha profundidade com o seu marido. Tu sabes, ela diz para o homem de Deus, que ele era homem de Deus. Ela confronta ele. Tu sabes que ele era homem de Deus. Será que nós podemos chegar hoje perante Deus e dizer, olha, tu sabes quem eu sou. Tu me conheces. Tu sabes o que eu faço em casa, tu sabes o que eu faço na rua, tu sabes o que eu faço no meu trabalho, tu sabes por onde eu ando, tu sabes o que eu ando vendo nas redes sociais, tu me conhece. Ou será que eu tenho que colocar um manto sobre a minha cabeça e dizer, tu só me conheces quando eu estou na sua casa, porque lá em casa tu não visita mais.
Tu conheces, ela disse para ele, tu conheces. E aí ela vai dizer o quê? O problema. Porque não adianta nada eu recorrer a Deus e dizer, olha, tu conheces o meu problema. É claro que Deus conhece, mas Ele quer que a gente tenha intimidade, a gente precisa falar com Deus. A gente precisa contar para Deus. A gente precisa ter comunicação, intimidade com Deus. Esses dias aconteceu, a gente vive muitos testemunhos, mas eu vou deixar esse aqui. Estávamos trabalhando, estava fazendo doce, eu faço doce em casa também. E eu precisava de ovos, urgente. E o mercado é perto, e o Davi, ele vai até ali e já faz algumas comprinhas quando a mãe precisa. Só que eu não tinha um dinheiro pequeno, eu só tinha R$100 em casa, só. Eu disse para ele, olha filho, tu quer colocar numa bolsinha? Ele disse, não mãe, eu levo assim. E eu disse para ele, cuida para não perder. Ele disse, não, pode deixar. E aí, antes, ele precisava passar em algum lugar e deixar uma entrega. E quando ele deixou a entrega lá, a mulher deu um outro dinheiro para ele. E quando ele foi pagar os ovos, o que aconteceu? A mulher do caixa disse, não, me dá o dinheiro pequeno. E nisso, né, ele achou que colocou o dinheiro na sacolinha e ele veio para casa. Quando ele chegou em casa, ele começou a virar a sacola. E eu percebi que algo tinha estranho. Eu disse, o que aconteceu? O filho perdesse o dinheiro? Ele disse, eu coloquei na sacola. Aí eu disse, não tá, eu acho que tu perdeu. Nisso chega o Sérgio, eu disse, Sérgio, tu vai com o Davi, porque ele perdeu R$100. Aí o meu esposo disse, faz muito tempo, eu disse, uns 20 minutos. E o meu Sérgio disse, eu disse, não, nada, esse R$100 é nosso. Vai que alguém está precisando. Eu disse, vai orar mais, esse é nosso. Eu disse, vocês vão andando pela estrada, olhando e orando em espírito. Eu vou dobrar meu joelho em casa e eu vou orar. Irmãos, a minha oração foi essa. Jesus, tu cega todo mundo que passar pelo meu dinheiro. Tu cega todos, a não ser abra a visão somente do meu esposo e do meu filho. O resto tu pode cegar tudo. E eu levantei com uma paz de crente que tem convicção que a oração foi ouvida. Passou-se um tempo, lá vieram os dois. Aí o Davi quis fazer, né, aquela média, não achei, mas estava muito evidente no seu rosto. Eu disse, acharam? Achamos. E o Sérgio disse, olha, milagre. O dinheiro estava lá enroladinho, ali na subidinha do mercado, e o povo passando por lá e ninguém via. Eu disse, claro, Jesus chegou ao povo. Milagre pequeno, mas que tem que acontecer onde? Dentro da nossa casa. Ela conta o problema, a dificuldade ali para o profeta, e ele diz, olha, pois bem, declara-me o que tens em casa. Precisamos declarar para o Senhor o que temos. E ela diz, a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Pois bem, é o suficiente, tu está declarando o que tu tem. Agora você vai fazer o seguinte, você vai com os teus filhos, aos teus vizinhos, e você vai fazer o quê? Pedir vasos vazios emprestados, não poucos. Aí depois você vai para a sua casa, você vai fechar a porta dela, e sabe o teu azeite? Você vai derramar sobre aqueles vasos. Ela tinha uma missão, que ela precisava conduzir o quê? Os seus filhos. Ela precisava conduzir os seus filhos para viver o milagre. Como nós estamos conduzindo nossos filhos? Será que a gente tem uma palavra de Deus para eles e dizer, olha, vai dar certo. Nós vamos pedir, nós vamos bater na porta, mas nós vamos ver o milagre. Nós vamos viver isso junto, em família. A mãe vai com você, o pai vai com você, e vocês vão junto conosco, e nós vamos bater na porta até o milagre acontecer. O profeta, ele não fala, você busca 10 vasos, 20, 50. Ele só diz, não poucos. Por quê? Porque a fé era dela. Se ela quisesse receber pouco, ela poderia ter trazido um vaso. Ela sabia como que ela precisava receber naquele momento. Ela busca muitos vasos.
Eu não sei quantos vasos ela buscou. Quem sabe ela encheu a sua casa de vaso. Ela encheu a sua casa de vaso. E aí acontece o quê? Ela precisava fechar a porta. Por quê? Porque há coisas que nós vamos viver em particular com Deus. Exclusividade. Deus nos quer revelar algo profundo dentro da nossa casa, junto com os nossos familiares. Para que de um monte de gente olhando na janela, olhando na porta da nossa casa? Se o milagre é nós que precisamos viver. Um monte de gente falando, ei, não vai dar certo, essa aí ficou mais louca do que já era, onde já se viu essa casa cheia de vaso. Precisamos guardar a nossa casa, proteger a nossa casa, e para isso a gente tem que fechar a porta. Porque quem fecha é por dentro, quem quer entrar de fora vai ter que quê? Bater. O credor entrou? Não, ele ficou para o lado de fora, porque ela não deixou o credor entrar na sua casa, ele só bateu, ele só amedrontou, mas entrar, ele não entrou, porque aquela mulher se levantou dentro da sua casa. Ela disse, olha, aqui tinha um sacerdote que conduzia essa família, aqui continuamos firmes, eu me levanto como mulher, como mãe, para proteger os meus filhos. E ela começa o quê? Deleitar o azeite. Olha que coisa gloriosa, irmãos. O milagre começa a acontecer e eu começo a imaginar. Ela chamando os filhos, traz mais um vaso, traz mais um vaso, traz mais um vaso. E aquele azeite derramando, e derramando, e derramando. Quem sabe tiveram que parar um pouco, porque as lágrimas eram tantas. Quem sabe a graça começa a invadir aquela casa de tal forma. Olha só os vasos cheios de azeite. Não tinha plateia, não estava sendo transmitido, nada disso. Era apenas uma família e Deus vivendo milagre. Hoje queremos transmitir tudo que a gente faz. Agora eu vou para o meu devocional. Posta lá a foto, a Bíblia aqui do lado, ó, fazendo devocional. Nem lê a Bíblia. Vou para a oração. Quem quer oração? Vá orar primeiro. Vá buscar primeiro. Vá buscar comunhão primeiro. Quem ora não tem tempo para ficar postando que vai orar. Quem mais quer oração? Quem ora, Deus faz lembrar daqueles que precisam de oração. E você é o quê? O intercedor por aqueles que necessitam. Ah, eu quero ser mestre. Eu quero ser doutor em letras. Ah, eu quero ser estudado. Passo o dia todo na frente da TV, deitar no sofá com o pé pro ar. Vai ser o quê? Mestre da preguiça. Precisa ter intimidade dentro de casa primeiro. Porque quando eu olho para a vida de Davi, pela razão humana, não tinha possibilidade nenhuma de ser rei. Era o último dos irmãos, tinha rejeição familiar e era fora do padrão. Só que o que ele fazia? Lá no campo, ninguém via, não tinha plateia, não tinha nada. Mas ele buscava intimidade com aquele que pode ver além dos nossos olhos. Ele buscava intimidade com aquele que não há porta, não há barreira que ele não possa entrar. O urso aparecia, o leão aparecia, e Davi podia dizer, que leve, é só uma ovelha. Mas o pai colocou a responsabilidade das ovelhas na sua mão. E quando o pai coloca a responsabilidade na nossa mão, a gente tem o quê? Compromisso com o pai. Então, se estão vendo ou não estão vendo, o meu compromisso continua com o pai. Você pode fugir do padrão, irmãos.
Falaram tantas vezes para mim que eu não tinha cara de pregadora, acho ainda que eu não tenho, mas eu não preciso ter cara, eu preciso é ter intimidade. Falaram tantas vezes para a minha vida, você nunca vai dar nada. Mas a palavra de quem falou não importa perante Deus, não significa nada para Ele. O que eu penso de você não significa nada para Deus. E aquilo que muitas vezes eu penso de mim não significa nada para Deus, porque Ele me conhece. Ele me conhece. Eles começam a viver aquele milagre tão glorioso. E ela vai ao quê? Homem de Deus contar a bênção. Olha, o Senhor não sabe. Como a gente gosta, crente, eu gosto de testemunhar, eu gosto de falar. E muitos recebem a bênção, não agradece, nem fala nada. E ela vai ao homem de Deus, o Senhor não sabe o que aconteceu lá em casa. Olha, não tinha nada até onde? Nada. Tinha um credor batendo na porta, até me veio a dor, o sofrimento. Até pensei, será que eu vou ser o crente angolista, que passa o dia todo, estou fraco? Não, não vou ser esse crente, vou ser o crente de intimidade. E agora, se o Senhor ir lá, o Senhor vai ver uma casa repleta de vasos, cheia de azeite. O que eu faço agora com aquilo? Ele disse, pois bem, agora você vai, vende azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Aqui resto não é sobra, é um resto de uma fruta, um resto de alimento. Isso aqui é resto de milagre de Deus. É uma vida plena, em abundância. É algo que impacta o quê? A sua cidade. Por quê? Porque o credor já não ia bater mais na sua porta. Ela envergonha o credor. Ela diz, olha, aqui não. Dentro da minha casa ainda há homem e mulher de Deus. Nada disso. Dentro da minha casa você não entra. Aqui ainda tem uma mãe que zela pelos seus filhos. Aqui tinha sacerdote que educou como os filhos precisam andar. Você até pode bater na porta, mas eu vou fechar a porta e não vou deixar você entrar. Ela tinha postura de mulher de Deus, de mulher de oração, de mulher que conhecia a fonte. Na minha casa você não vai entrar, não. E tem mais, para te envergonhar um pouco mais, você vai ver o que ainda Deus vai fazer. Os vizinhos começaram a bater na porta, e aí? O que está acontecendo aí? Está com fome? Tô. Entra porque aqui tá cheio. Tem azeite. Precisa cura? Preciso, entra. Porque quando se entra na minha casa, cura. Você não sai com sede. Aqueles vizinhos começaram a olhar e observar aquela mulher. E eu comecei a imaginar. Professor de educação infantil tem muito isso. A gente gosta de viajar na mensagem, imaginar. Eu comecei vendo os vizinhos falando, olha, mas não é aquela que até ontem era viúva? Não era aquela que o credor estava batendo na porta? Pois era ela. Aquela mulher podia muito bem andar abaixada, dizendo, olha, eu estou tão desanimada, está tão difícil. Mas agora ela andava testemunhando do milagre na sua casa. Você pai, você mãe, você ainda que será. Qual é a sua posição diante da tua família? Deus entregou para nós a responsabilidade dos nossos filhos. A gente cobra do Estado, a gente cobra da igreja, mas a gente não olha para nós, que Deus entregou nossos filhos a nós como herança, é nossa responsabilidade. Não importa quantas leis fizerem, o filho que é criado nos caminhos do Senhor, quando o pai e a mãe andam com ele no caminho, não manda lá no caminho, anda com ele no caminho, mostrando o caminho, é um filho diferente. Eu comentei até hoje ali na gravação do podcast, e já estou encerrando, meu tempo já está dando. Eu cresci num berço evangélico, aceitei Jesus com 12 anos de idade. Fui movida pelo Espírito Santo.
a trazer Jesus para a minha vida, para tudo que eu fizesse. Só que no decorrer dos 16 para os 17 anos, eu dei aquela parada. E me veio a vontade mundana de ir num baile. E eu falei muito com a minha mãe, me deixa ir no baile. E com 17 anos, foi a primeira vez que eu fui num baile. Na época, claro, era tudo diferente de hoje. Eu saía às 5 da tarde, às 7 da noite, eu já tinha que voltar. Era o tempo que era permitido sair de casa. E eu passei ali 1 ano, até os meus 18 anos, indo em festas, em bailes. Só que havia uma mãe. Tu falou que ela ia ser uma missionária. Lá não é o lugar dela. Fala com ela naquele lugar. Um certo dia eu estava num baile. E pasme, é real. Alguém chegou para mim. Ei, o teu lugar não é aqui. O teu lugar é na igreja. Nunca vi a pessoa na vida. Pensei, nossa, que gente louca aí nesse baile hoje. Fui passando, daqui a pouco chegou outra. Ei, o teu lugar ainda está vazio? Volta que Jesus está te chamando. Comecei a me arrepiar. Pensei, vou lá para o outro lado. Pessoas mais normais tem do lado de lá. Alguém olhou e disse para mim, ei, volta, o teu banco ainda está vazio. Aquilo me deu um temor tão grande, eu tirei minhas sandálias e eu fui de a pé para casa. Andei 1 hora e pouco para chegar em casa. Cheguei em casa, sabe qual era o meu medo, pastor? Que tinha acontecido arrebatamento, minha mãe tinha subido e eu fiquei. Eu fui lá no quarto espiar para ver se a minha mãe estava dormindo. Quando eu vi ela, eu disse, ufa, Jesus teve misericórdia de mim. E por que eu podia ter certeza que a minha mãe também não ficou? Porque eu conheço a mulher de Deus que ela era dentro de casa. Lá eu pedi perdão. Jesus me perdoa. Que eu não fique. Se tu voltou no arrebatamento, eu não quero ficar. Eu quero subir contigo. Mas continuei no baile, fiz um trato com a minha mãe. E ela disse, só vai se no próximo fim de semana tu ir comigo no culto. Fechado. Chegou o próximo fim de semana, eu tive que cumprir a minha palavra, era culto de ciclo de oração, numa época que tu chegava lá na esquina, a 3 quilômetros, e tu escutava o clamor dos irmãos orando. E tu já sentia, ei, os meus pecados. Ah, se eu permanecer desse jeito, pelo quê? Pelo clamor dos irmãos que oravam. Eu fiquei com tanto temor que eu fiz a minha mãe ficar comigo na frente da igreja até acabar a oração. Eu disse, ó, só lá atrás sentamos, bem escondido. Sentamos lá atrás, o louvor começou, quando o louvor encerrou, a irmã do ciclo de oração pegou o microfone e disse, olha, aquela jovem lá atrás de mim só tinha parede, é você mesmo, o teu lugar ainda está vazio. Deus está te chamando, vem ocupar o teu lugar, é noite de reconciliação. Lá eu me reconciliei com Jesus, senti as minhas misérias, me senti amada pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, e disse, o dia que eu for mãe, o dia que eu for esposa, ao contrário, né? O dia que eu for esposa, o dia que eu for mãe, eu quero dar o exemplo dentro da minha casa, assim como a minha mãe orou por mim, eu quero ser uma mulher, uma mãe que vai orar pelos seus filhos. Eu encerro dizendo, tome a postura de mãe e pai que você precisa tomar. Filho, toma a postura de filho que você precisa tomar. Não pode se inverter os valores. Nós ainda precisamos nos posicionar. Filho precisa saber a parte que lhe cabe dentro de casa. Pai precisa saber a parte que lhe cabe como sacerdote. Esposa, mãe, precisa saber a parte que lhe cabe como esposa e como mãe dentro de casa. Quando a gente inverte os valores, a nossa casa ela vai à ruína. Famílias que não se reúnem mais em volta da mesa. Pode faltar tudo na nossa casa, mas a presença de Deus ela jamais pode faltar. Você pode dizer para mim, está faltando isso lá em casa, está faltando aquilo, olha, está faltando mantimento, olha, o serviço não está tão bom assim, mas se é a presença de Deus, é tudo o que você precisa.
Naquela casa houve abundância, porque havia o derramamento do azeite, que é a presença de Deus. Não faltou a presença de Deus naquela casa. Veio luto, bateu o credor, ela teve que tomar posição, mas o azeite continuou dentro da sua casa. O melhor continuou dentro da sua casa, que foi a presença de Deus. Guarde essa palavra nessa noite. Cumprimentar o pastor ali do Paraná e dizer que do Paraná vem gente boa. Assim como o Senhor, eu também sou paranaense, glória a Deus por isso. Deus abençoe a sua vida, sou grata por essa oportunidade em nome de Jesus.